Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon, sempre agradecendo aos nossos apoiadores Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Tia Moleira Consórcios e Irmãos Cancelli, 50 anos. Hoje o nosso papo é um pouquinho diferente, hoje não é papo, hoje é uma resenha de boleiro. Obrigado, professor Vilcinho, seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no nosso Papo Reto para bater um papo sobre a sua história e a sua vida com o futebol. Seja bem-vindo, Vilcinho. Boa tarde aos ouvintes do Papo Reto, né? E ao Márcio, meu amigão. Claro, hoje eu me considero um joaçabense, já estou anos aqui. E é uma satisfação estar junto com vocês aqui e relatar o que você me perguntar, né? Vilcinho tem muita história na bola, né? Então, para a gente iniciar, como é que começou a vida do Vilcinho no futebol? Aonde surgiu, lá na tua cidade natal? Conta para nós como tudo começou. Pois é, eu comecei bem que cedo, sabe? Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pertinho de Porto Alegre. Hoje torço para um Colorado, né? Gosto de torcer. Antigamente joguei muito contra Grêmio e Colorado, né? Campeonato Gaúcho e Brasileiro, onde eu disputei 2 brasileiros, depois vai chegar a história ali de Chapecó, né? Então eu comecei com 15 anos, até eu mostrei agora há pouco uma foto aqui, onde eu tenho meu amigão Luiz Felipe, né? Que é esse tempo ele apareceu aqui em Caçador, ele estava na seleção brasileira, e foi 2 colegas meus lá, que é jogador, que mora aqui em Joaçaba, né? Daí, que é o baiano, o carioca, e quiseram falar com ele. Uma briga para falar com o treinador da seleção brasileira, né? Mas foi que entraram, daí eles foram lá onde ele estava reservado, lá, a reserva para ele. Quando eles entraram, aonde vocês estão? Daí ele conheceu, aceitou e perguntou, aonde vocês moram? Nós temos Joaçaba. A primeira pergunta que ele fez foi, né? Não esqueceu do amigo, né, velho? Ele disse, vem cá, e o Vilcinho, como é que ele está? Daí o pessoal respondeu, não, ele está bem, graças a Deus, está bem encaminhado, fez faculdade, aquele negócio. Mas que legal, né, velho? Então, voltando lá onde eu comecei, com 15 anos, 16, eu estava num profissional do Aimoré, jogando junto com essa, né, Filipão, Salvador, todos os caras de nome, e só me deu aquilo ali, me deu o iniciar assim, de base boa, né, velho? Né? E depois eu tive um time bom ali do Novo Hamburgo também, que tudo encostado ali, né? São Leopoldo faz divisa com o Novo Hamburgo. Daí eu fui para... Os caras vinham atrás de mim, sabe? Eu novinho já, né? Tão cedo eu já comecei a viver do futebol, né? Então, e alegria, sabe? Aquele tempo era mais difícil a vida, né? Não tinha internet, não tinha várias coisas. A gente ia pro campinho jogar bola e quem se destacava, e eu dei sorte, daí eu fui jogar no time Novo Hamburgo lá também. O Novo Hamburgo me viu, no Amador, né? Eu tinha 15 anos, acho, por aí, essa idade, já fui para lá. Fiz o contrato de amador, mas ficava na reserva do profissional. E ali foi ali que eu iniciei entre os dois ali, né, velho? E depois rodei, se tu me perguntar, eu rodei. Você rodou bastante em times ali do Rio Grande do Sul também? Também, eu joguei no São José de Porto Alegre, joguei no Pelotas. Zequinha? O Zequinha. Ali é quando os jogadores estão parando. Tu vê, aí a gente vai fazer levantamento hoje nós temos uma internet, né? O treinador que me levou pra lá, tomei as coisas assim, não tinha contrato, velho. Isso fazia, da bola tem isso, cambalacho, né? Da bola, né, velho? Daí, Pedrinho Figueiró. Ele me admirava, ele gostava de mim. Daí eu disse, me levou para lá. Eu ganhava o meu troquinho lá e reserva de um cara que jogava no Inter. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eu era ponta direita, né? Então umas coisas... A Pedro Figueiredo, treinador. Ele foi jogador do Internacional, daquelas eras lá para trás. O cara foi ido. Então, meu início foi muito bom, porque daí assim, essas pessoas, é que nem hoje a bagagem que eu tenho da bola, eu vejo algum menino jogando, a gente vê que ele tem futuro. Claro, tem que trabalhar, tem que ter base. Modelar, né? Então, também joguei no Pelotas, fui lá para Pelotas, joguei outro Campeonato Gaúcho de 81 no Armo de Livramento, Swift Arm, um baita time nós fizemos, aqui tá para contar a história, né, velho? É a resenha. Exatamente. Eu nunca tinha sido empregado por empresário. Eu era dono do passe, meu pai comprou meu passe para mim. E eu nunca vendi, só alugava.
né? E daí eu fui para Porto Alegre, eu estava desempregado, a minha mãezinha ainda disse assim, eu estava em São Leopoldo, né? Ela disse, vai hoje lá, hoje tu vai se empregar. Daí eu fui para Porto Alegre, né? Chegando lá na Rua da Praia, aonde é que ficam os empresários, veio um empresário daquele falar comigo. Vilcinho, como é que tu tá? Tá? Não, tô sem time. Tu quer ir pro Armo? Eu digo, Armo? O que é Armo? Isso. Ah, mas tava, daí não acompanhava o Campeonato Gaúcho. Muitos pensam que eu sou catarinense, né? Daí ele disse, não, o treinador tá aí, um francês, velho. Francês, Adams. Eu vou atrás do outro empresário e eles querem um ponta-direita. Pô, Vicinho, vai, estão com dinheiro. Tá. Sei que daí ele trouxe esse treinador ali, o seu Adams, né? O senhor meio de idade, conversamos. No outro dia eu já estava lá em Livramento, fiz um contrato de 1 ano lá. E daí só foi cobra criada, sabe? Eu nunca me esqueço no ônibus da Unesul, que nós fomos para lá, foi uns 8 dentro daquele ônibus. E todo mundo empregado e aquela festa, né, velho? Tá, daí joguei ali, joguei no Aimoré, Novo Hamburgo, teve 3 meses no Juventude, que o Carlos Flona era outro, era meu padrinho. E a oportunidade que eu tive para disputar o brasileiro, na época que o time era bom, lá o Santa Cruz de Recife, né? Ele estava lá como treinador e ele quis me levar, mas o Aimoré pediu muito caro o meu passe. Me trancou. Tem coisas, às vezes, que é momento. Sim, Tinha que ser ali. né? Passou. Daí levaram o tal de Fumanchu do Fluminense. Já sabia como estava o meu nível, né, velho? Mas são coisas que é história, né, velho? E como é que chegou o caminho que trouxe o Vilcinho até Chapecó? Como é que você veio parar aqui em Chapecó? Aí foi uma história. Hoje dá para me contar, né, velho? Eu estava vinculado ao Aimoré, né? E eles estavam pedindo muito caro o meu passe na época. Daí o presidente chegou para mim e disse assim, viu, senhor, o Ipiranga te quer. Eu nem sabia onde é Ipiranga, né? Erechim. Uhum. Daí eu disse para ele assim, não, tudo bem, eu vou para... E nisso, passou lá em casa o Edgar. Mais história. O Edgar disse assim para mim, viu, senhor, vamos para Chapecó? Eu digo, mas... vamos. O quê? Ele é uma bagagem, já tinha sido jogador, né? Jogou até no Inter, né? Edgar Ferreira. Ele viu para ali. Daí eu fiquei ali. E a lei do passe é assim: quando tá para terminar, você tem que assinar um interesse com o clube. E depois, se o clube, 30 dias para terminar, e a lei continua ainda assim, né? Tu tem que, se eles não assinar, eu não assinar o contrato, a renovação, por tantas horas passou da meia-noite, tu perde. Tu fica livre. Daí eu fiquei treinando de Chapecó, eles me queriam ali, numa boa, tu tinha tudo, conhecia já a turma. Daí quando deu a data, né, o Edgar disse, vai direto na federação. Eu fui com tudo, né, véio? Cheguei lá na federação em Porto Alegre, que eu sou da região ali, eu conheço, né, véio? Cheguei lá e perguntei, ô senhor, uma boa, o pessoal do Aimoré teve aqui, eu sou o Wilson Joy Miller, né, pá. Eles faz 10 minutos que eles entraram com o pedido. Daí fiquei vinculado ainda ali. Né? E o futebol até hoje ele é assim. O que aconteceu? Eles botaram eu treinar de lado, né? De lado. Esfriaram, viu, sim. E daí o que acontece? Um dia o meu pai chegou e disse para mim, até hoje eu não sei dessa história, sabe? O pai disse, filho, tu gosta de jogar? Mas claro que gosto, pai. Então vamos lá falar com esse presidente. E o meu pai era meu procurador, né? A empresa botava ele para mim não bater de frente com os diretores. Daí eu peguei e peguei o pai e fomos lá falar com o presidente. Era um bigodudo lá, era advogado. Chegou e disse assim, quanto o senhor quer para o meu filho? Daí o presidente, não, ele não joga nada, para baixar, né? Daí, para ser meio direto, ele chegou a 30 mil, daí não sei, 30 milhões, 30... Daí, a moeda da época, né? Muda muito. Daí o meu pai disse assim, então tá, amanhã de manhã o senhor pode bater o liberatório dele, nós temos aqui. E o pai, fiquei assim, não tava... E o meu pai me chamou, eu nunca me esqueço, ele pegou aquela pastinha 007, né, aquela, vamos, chegou lá, o presidente pipocou. Disse assim, não, o senhor prometeu, e a lei é do meu bigode, tempo antigo, né? E bateu, ele teve que bater. Não sei também o que ele fez, se apresentou lá para os caras depois. Ele disse, mas eu não podia vender ele vai ganhar muito dinheiro. Daí o pai, meu filho não joga nada. Aí esse é o caminho que te trouxe para
para Chapecó, um pouco antes ainda. Daí não sei como é que é, né? É coisa de Deus. Quando eu desci a escadaria desse escritório, tinha um senhor ali, já esperando, velho. Disse, oi, Vilcinho, tudo bem? Vamos para o Paraná, vamos para o Iguaçu, né? Tem Iguaçu aqui, né? Daí eu disse, mas não, mas eu já tenho time. E ele sabia que eu estava com o passe, sei, um rolo assim, ele estava sabendo que eu ia comprar o passe lá, né? Daí ele disse, não, ali é ligeiro para te chegar num Atlético, no Paraná, o outro ali, né? Ou no Curitiba, né? É ligeiro, é pertinho, pá, eles estão na primeira divisão, o cara me... Daí eu fui falar pro meu pai, ó, o que eu pude fazer por você, eu fiz, né? Agora que tu é homem, se vira. Decide teu rumo. Mas daí a história ali foi rápida, sabe? Eu cheguei, fiz uma volta grande, né? Fui a Curitiba para vir aqui, né? Não conhecia. Cheguei lá, o cara ainda fez eu treinar, né? E o treinador ali, um cara bacana, Vilela. Vilela, zagueiro do Figueira, era, sabe? Cara bacana. Eu treinei, daí eu não fui, pô, vou treinar. Mas o cara tirando pra boa o preparador físico, eu cansado, né, velho? Daí eu tomei um banho, fui me alimentar. Sempre, graças a Deus, todos os times que eu passei sempre teve uma alimentação legal, sabe? Que é E a importante coisa... também Ah, para não, e atleta, né? ainda, né? Tu trabalha Adolescente. bastante, né? E eu viajei o dia todo lá. Daí eu fui jantar, nunca me esqueço. Até tava um jogador ali que jogou aqui no Joaçaba, Dircinho, era ponta direita. Bom, muito bom jogador. Ele estava sentado e um goleirão lá. Aí eu tava jantando. Daí eu fui lá na tia, chama de tia, as cozinheiras. Tia, me dá mais um bifinho, hein? Não, não tem. Ah, aquilo me doeu, velho. Digo, pá, mas onde que eu venho? Né? Daí pensei, não vou ficar aqui. Eram umas 9 horas da noite, fui na rodoviária aqui, olha, tem umas para Chapecó. Tá a hora. Tchau. Fui lá, mas falei com o treinador, né? Ó, tu não leva mal. Tu quer que eu vá fazer teste. E eu não posso perder tempo. Tá? E tu tem um cara bom aí na minha posição, que era Dircinho, né? Era baixinho talvez, né? Daí ele disse assim, não, eu já tenho time. Não é que eu me exibi, eu bati o martelo, chegou ali, eu só assino, né? Eu já tenho time, a Chapecoense. E a Chapecoense estava em alta, né, velho? Daí ele disse, olha, Vilcinho, que legal. Aonde eu estiver, tu pode me procurar. Você foi homem, bacana. Pode deixar que eu vou acertar com os diretores aqui, vou dizer que adoeceu. É coisa da bola, né? Sim. Adoeceu Miguel, alguém, Miguel. adoeceu e tu foi embora. Daí foi onde que eu fui para Chapecó, né? Que ano era isso, lembra? 77, era, 77. era ali, eu acho, março, abril. Daí cheguei ali, na época, né? Já conhecia os diretores, tudo me conhecia, estava para assinar. E sempre esse time base, né? Daí eu fiz um contrato de 3 meses. Foi bom. Eu fiz 6, eu acho que eu fiz 3 contratos num ano ali, sabe? Daí já recuperei quase o dinheiro do pai lá, né, sabe? E ajudando sempre minha família, né, velho? Então ali eu tive uma fase muito boa, viu? Acha? E esse campeonato de 77, que foi o primeiro da história da Chapecoense, né? Um time até que foi fundado em 1973, em 77 já desponta como a grande sensação do futebol catarinense, né? Como era esse elenco de 77? Tu tem memórias ainda Sim, dos jogadores? Não, todos eles, sabe? O Edgar Ferreira fez, tipo assim, uma seleção, e os jogadores quase tudo gaúcho, né? E pegada. Ali trabalhava muito, sabe? Como eu estava falando, quando nós fazíamos aquela maratona lá, no pique da entrada do trevo de Chapecó até a estádio, tira uma base. Só ter uma ideia, né, do Vicente tá falando na entrada, o viaduto de entrada da cidade, eles iam correndo até não era, a Arena Condá, né? correndo, no tempo. Cara, então, é chão. Para ter uma ideia, assim, uma equipe muito boa e não dava quase lesão. Para ver, eu passava o ano todo jogando direto, não saía, né? Não só eu, como os outros colegas. Então nós conhecia, o time tinha aquele padrão de jogo. Jogo em casa, 15 minutos nós já decidia. Já estava 2, 3, era só alegria. O estádio cheio, é uma festa, sabe? E chegando ali para nós ser campeão, né? A história é grande. Foi contra o Avaí. Um dos melhores times do Avaí. 1-0 em casa. Mas teve um jogo antes, né? Que muitos pensam assim, o Vilcinho fez o gol da decisão. Eu fiz o gol da decisão o primeiro, um domingo antes, que nós ganhamos um jogo de 4-3, né? E se empatasse, o Avaí era campeão.
Melhor campanha, né? Mas nós daí estava aos 40, esse foi o gol mais bonito da minha vida, viu? Da minha vida esportiva. Porque matei todo mundo do cansaço, né, velho? Aquela bola cruzada do Elusardo, 3-3, um calor, é em novembro, né, velho? Eu estiquei a perna aquela na minha frente, eu deixei o zagueiro para trás, goleiro era o Danilo. Era todos os caras de nome, muito, né? Almir, que foi para São Paulo, cabeça de área, Balduino, o Lico, foi pro Flamengo, um timão. Matemos eles ali. Daí fomos para decisão, Mas né? esse jogo primeiro foi lá em... Já pegou. Ah, E já foi primeiro. no outro domingo, já pro próximo lá. Daí até os caras falam que meteram a mão, 2 jogos em casa, né? Mas a nossa campanha era boa. Eu acho que a nossa campanha é melhor que a do Avaí, porque foi pra lá, né? O Balduino é meu amigão, baixei, sabe? E ele fala até hoje, sabe? Né? Que meteram a mão, né? De levar pra lá, mas é o regulamento, né, velho? E aquele dia da decisão, eu saí. Nós estava no final, estava 0-0, né? 0-0. E daí o Edgar me tirou, faltava 5 minutos, ele me tirou. Entrou o Jaime, depois ele jogou aqui. O Jaime, ponta direita, também, sabe? Não é que ele vai cruzar a bola e a bola fecha, dá o gol do título. Que festa, foi uma festa com 4 anos, né? O clube fundou em 73 para 77 já o primeiro. 4 anos. E aí, até então, nessa época dos anos 70, quem dominava o cenário catarinense era o Avaí, que era o time com mais título, né? Até hoje o time com mais título do estado, né? Até ali. Depois teve a história que nós fomos campeão de novo em 78. Eu estava lá, eu tive 2 temporadas ali. Mas daí nós perdemos no tapetão pro Joinville. Sempre, né? E a partir dali o Joinville, sabe? Foi uns 10 anos campeão, 10 anos, 8 anos. Baita time também. Existia muito, naquela época, essa pendência da federação, sempre favoreceu os clubes lá, Joinville, Sim, dos grandes isso centros, né? É verdade. Chapecó veio em 77 ali já para dar uma balançada nessa Falando situação, nisso né? aí, o presidente da época da federação, que deu esse rolo aí, era de Joinville, né? Então eles puxavam. Eles achavam muito longe vir jogar aqui, sabe? Isso que é um estadual, isso é um brasileiro, com a Copa do Brasil que se roda o Brasil inteiro. Também não tem muita lógica assim, né? E o Vilcinho, em 77, esse título aí, você acha que foi o que alavancou a tua carreira? Foi o título mais importante da tua carreira como jogador? Na minha carreira foi. Foi até hoje, tu vê hoje que bom, hoje a divulgação é maior, né, velho? Muitos ficam bobos às vezes de saber a minha história, que na época era difícil, às vezes não filmavam um jogo, né, velho? E hoje que eu digo, tem uma facilidade, se tu jogar aí a Série B, tu ia se destacar, tu vai para outro time, tu tá no foco, né? E aquele tempo não tinha isso. Tu vê, eu fui campeão do estado e depois tive no Joinville para ficar, fiquei com uns meses lá, do Pelotas. Eu ia para ali e um centroavante deles, agora não me lembro o nome, ia para lá. O cara não quis ir, né? E eu no Joinville, Deus o livre, uma das forças. Foi, eu acho, quase 10 anos campeão, né? O Joinville sempre teve uma tradição muito forte, né? Um relato rápido, assim, da Chapecoense, né? Teve 7 títulos catarinense, o último em 2020, 8 vice-campeonato, o último em 2021, e 6 terceiro colocado, o último em 2015. Esse ano, com essa campanha, tu acredita que já está na Série A? Olha, o futebol assim não dá para, porque tá muito, tem Embolado. muitos, embolado. Agora, o próximo jogo não parece que vai ser em casa, né? O próximo jogo, eles ganhar e vai facilitar, né, velho? Ainda onde eu tava vendo o jogo do Novo Horizontino, ele tava perdendo para Chapecoense, era bom, não vai incomodar. Ele empatou, fez o gol no finalzinho, né, velho? É uma guerra, hein? Então não dá para dizer que tá. Tem que pegar. Agora o time tá desenvolvendo bom desempenho, Cachorro, né? pegada. E se eles botar vontade, vai. E Chapecó ali, o time sempre foi um time de pegada, sabe? Como eu exemplifiquei no nosso tempo lá, né? Que eu joguei ali. Nós, 15 minutos em casa era decidido. Decidiu o placar. Era 1, era 2 para matar, né? Qual que foi o jogo mais marcante que você lembra assim na tua cabeça nessa conquista de 77? Seria essa semifinal, que teve o gol que marcou? A semifinal. Foi uma guerra. Tava 3-3, né, velho?
É gol, né, velho? E daí a torcida quase sentindo assim. Outra novidade. A novidade, para quem não conheceu, né? Ali é onde que é a social, estavam fazendo é um barranco. Aquele barranco estava lotado de gente sentada, né? Então, a hora que eu fiz o gol, Desceu o barranco. até eu tenho registrado ali em foto, né, velho? O pessoal terminou o jogo. Atrás da goleira, eu lembro, vai à esquerda, né, velho? O pessoal, não sei de onde surgiu tanta gente ali que entrou, me agarrou, o juiz teve que terminar o jogo. Parecia que. Então, para mim, foi o jogo mais importante e o gol mais bonito, porque eu tive tranquilidade de fazer aquele gol, né? Tu viu, senhor, até hoje, assim, o pessoal de mais idade, assim, que viveu a tua época, eles têm um carinho especial por você lá em Chapecó, né? Eu ouço o relato dos seus filhos, do Dieguinho e do Giga, que quando você chega lá no estádio, o pessoal te recebe com muito carinho, né? É. E quando você pisa na arena, o que vem na cabeça do Vilcinho todo esse tempo depois, mais quase 50 anos depois, o que vem na tua cabeça? Pois é, Márcio, tu quer ver? A gente. Eu fui com o Diego, o jogo, eu tava jogando no Grêmio e o teu time, o Vasco, né? Eu tava lá com a torcida do Vasco e com a camisa do Vasco. Tem que estar, né, velho? Daí eu olhando assim, eu digo, meu Deus do céu. Eu disse pro Diego, na época que eu tava, eu jogava em qualquer dos dois times. O nível, né, para nós, o nosso nível era maior, porque era pegada e mais. Pegada e trabalhava mais base. Hoje certos jogadores, pô, ganham milhões aí, não tem uma base. Isso seria devido, de repente, nos inícios, o campo do terrão? Isso ajudava muito também? Será nessa pegada diferente? Até porque muda muito. O material da chuteira da época para hoje. A bola, aquela bola do teu tempo molhada, era uma bola de boliche, né? Pesada, verdade. dura, né? Chuteira hoje até o uniforme, tudo é para eles. Favorece, né? E aquele tempo era mais difícil, né, velho? Entendeu? Uma chuteira hoje mais macia, que dá um efeito diferente. Daí eu mexo com meus piás às vezes, né? Que tu conhece eles. Eu digo assim para eles, pô, o pai jogou na época errada. Mas era para ser naquele tempo, né, velho? Já pensou hoje? E os times grandes que era para mim, os times não me largaram. Outra história que tem, o Campeonato Brasileiro de 78, nós e Caxias aqui. O treinador era o Carlos Frone, capitão. Meu bruxo, né, velho? E Filipão, Jorge Tabajara lateral esquerdo. Jogou no Palmeiras, já joguemos junto no Novo Hamburgo. Entramos no campo, o boleiro fala dentro do campo um outro aí. Ele chove o senhor. Não vem me incomodar, eu vou te dar no meio. Aquele baita negão, nós dizer, né? Daí eu disse, não, tudo bem. Não é que nós ganhamos de 1-0, eles estavam não sei quantas partidas sem perder, e eu fiz o gol. E ali que se deu essa história, que na mesma noite o Caxias estava me levando para lá. Eles tinham vendido o Jurandir pro Grêmio. Era outro baixinho que eu joguei junto. Jogava pela esquerda. Mas ali eu já jogava tanto pela direita como pela esquerda. A experiência do tempo, né? Daí tudo certo. Valores, eles iam mandar 2 jogadores para Chapecó. Teles da Silva, que eles conhecem bem na época, era Teles da Silva da Rádio Chapecó. Ele faz um comentário. Ô, diretoria, por que vocês vão largar o Vilcinho? Nós estamos precisando, vai começar o estadual. Não é que estava tudo certinho, pertinho da minha casa. Terceira força do Rio Grande do Sul para chegar num Grêmio Colorado. Voltou tudo atrás, eu tive que ficar ali. O Campeonato Brasileiro você disputou por qual equipe? Por Chapecó também? Chapecó. Que ano foi isso? 78? 78. Daí a Copa do Brasil também, né? Então, boas experiências, né, velho? Se contar a história também, nós saímos, daí a oportunidade de viajar de avião, né, velho? O boleiro nós viemos para o Paraná, viemos descendo ali, daí joguei contra o Figueirense, nós ia jogar contra o Inter, né? Porque o Inter é aquele campeão, tricampeão. 78, 79, daí foi 78. Invicto, né? Mas Falcão, Paulo César, Valdomiro, baita timão. Daí eu pensando no avião, né? Vou jogar na minha cidade contra o meu time, né, velho? E o treinador, Áureo Mariverne, era o zagueiro do Grêmio, que foi, né? É de Florianópolis, até era, falecido. Gente boa ele. Daí ele me lá no hotel, ele pra mim assim, viu, senhor, tu vai fazer um trabalho. Mas que trabalho? Não. Eu vou botar você, tu é rápido, tu vai colar no Falcão e não deixar ele jogar.
Daí a gente é funcionário, vai dizer o quê, né? Mas ele copiou que o Jurandir fazia isso. O Jurandir, que era do Caxias, foi pro Grêmio, o treinador colocava ele em cima do Falcão, não deixava jogar. O pequeno sempre em cima, né? Mas eu não era marcador, eu sou atacante. E ele, mas eu vou fazer. Me concentrei pensando para fazer. Daí de manhã, quando o jogo era tarde, né? Ele chegou, não, você não vamos fazer, tu vai na tua, né? Tu vai na tua. E eu nunca me esqueço, quem me marcou foi o Luxemburgo. Não vou dizer que ele era fraquinho, né? Mas foi. E até o gol que deu foi um pênalti em mim. Salomão, zagueiro. Né? Os caras de nome, velho. Então são histórias que não tem, né? Não apaga e tá escrito. E muita gente não sabe disso, né, velho? Não sabe. E o maior problema do futebol brasileiro hoje, a arbitragem. Nessa época aí, era ruim ainda também? Era tendenciosa? Como é que era a arbitragem no teu tempo? Tu sabe que quase não era tão como é agora. Essa novela que tem, que esse VAR também, né? Sabe? Os caras erram muito, né? Coisa que me indigna é o árbitro ir na tela teimar com a imagem. É. Cara, não tem lógica. Se tá lá, cara. É verdade. Então. Só que hoje o VAR também ele tá indo contra muito qual era o princípio dele, né? O VAR é para tirar dúvida. Hoje o VAR tá dando falta, o VAR tá dando pênalti. Chama, né? Em cima disso. A ver o juiz não vê, ele chama, né? Nosso tempo não tinha toda essa novela, né? E lá dentro era uma coisa e outra, claro. Até às vezes eu comento com meu piá, o Diego, né? Gosta da bola também. Ele diz, pai, hoje não dá para fazer o que vocês faziam, né? Um cotovelaço, uma coisa. Hoje, para isso aí é bom o VAR ver, né, velho? Sim. Foi que nem uma história, lá em Joinville, aquele time bom em 78 ou 77, zagueiro Wagner. Depois ficou meu amigo, sabe? Grandão. Lá no meio o cara se invocou comigo. Eu sou baixo, eu tenho 1,75 m, né? Ele disse, hoje, porra, vou te dar um soco, né, velho? Eu digo, então vem dar. Mas lá jogando e falando. O bandeira. Daí o pavilhão do lado, né? Eu fui pro lado do pavilhão, eu fiz assim pra ele, vem dar, senhor. Quando ele foi levantar a mão, eu caí. Antes da mão chegar. Ah, claro, caí. O bandeira estava perto, olhei pro bandeira, foi expulso na hora. Tipo, nós ficamos amigos, né? Mas coisa não boa, né, velho? Como é que o Vilcinho veio parar em Joaçaba? Também através da bola, do futebol? Foi o Edgar Ferreira, quer ver? O Edgar Ferreira que me trouxe pra cá. Daí eu tava no Pelotas e não tive um ano bom lá no Pelotas. Sabe? Tem isso aí, sai de um clube e vai para outro. Daí lá no Pelotas, o treinador era o Galego, muito conhecido ali, do Brasil de Pelotas, morava ali, né, mano? E eu, no dia que cheguei no Pelotas, já fui contratado, pode ser que ele não gostou, né, velho? Sabe que o jogador, quando é contratado, sem o treinador, pela diretoria, informações, né? Daí eu entrei no vestiário, nunca me esqueço. E eu usava o cabelo bem grande, né? Crespo, né? Daí ele olhou assim, esse cabelo, esse tamanzinho faz gol? Eu não dei resposta, que a gente respeita os treinadores, mas eu disse, não vai fechar. Velho. O Santos já não bateu na hora. Eu fiquei lá até o meio do ano, né? Daí rescindi contrato, né? Vim para casa, disse, pai, nem vou jogar mais, né? Esse ano tá bom, toma dinheiro, vai pro banco, né? Uma grana boa na época, né? Daí eu tô em casa, lá no domingo de noite o Edgar passou lá. Vamos para Joaçaba. Eu digo, não, Edgar, eu não vou jogar. Que ano era isso, Vicinho? Hã? Que ano era isso? 79 também. 79. Foi no meio de 79, meio do ano, mais ou menos. E ele pegou o time e trouxe vários de Chapecó para casa. Aquele tempo, e hoje é assim também. O treinador, o jogador andou direito com ele e deu conta do recado, e o homem também, né, velho? Não aprontar, vamos junto. Todo mundo ganha dinheiro. O treinador ganha, o jogador ganha, né? Daí ele disse, vamos. Não. Ele disse, tu vai rasgar dinheiro. Deixa o teu carro aí, vamos comigo. Meu pai olhou, vim para cá. Daí cheguei aqui e já conhecia, porque eu era de Chapecó, né? E jogava contra aqui, essa turma. Né? Daí era o seu Djalma. Djalma Uribe. Era o diretor. A concentração lá em cima, perto do colégio Posivesse lá. Né? Daí, num quarto lá, eu conversando com o seu Djalma, daí ele disse um valor, daí eu disse, seu Djalma, mas eu vou ter que baixar o meu salário na época lá, né? Vou ter que baixar. Ele disse, não, assim, tu quer? E não vou dar uma luva. Daí eu fui lá, vou falar com o Edgar. Fui lá falar com o Edgar no quarto dele. Ô, Edgar, ele disse, sim, não rasga dinheiro, tu tem tudo livre aí, e pega isso aí, faz um contrato de 3 meses, né? Foi o que eu fiz daí. Daí eu fiquei, sabe?
Daí foi onde que eu vim nessa época. Daí o meu pai faleceu, que era meu procurador, em setembro. Eu joguei aquele jogo que aparece na internet, que é do Bando Alambrado. Eu estava naquele Tava jogo lá. contra o Joinville. Se o Joinville ganhasse ou empatasse, era campeão. Nós estávamos ganhando de 1-0. Ali, daí eu joguei aquele jogo e pedi para o senhor Jamal, vou rescindir contrato. Meu pai tinha falecido, né? Dá uma força para minha mãe. Daí fui para casa, o Aimoré foi atrás de mim de novo. Então daí, sem querer, ver como é que é a vida da bola, né? Eu fiz 3 contratos aquele ano com um time diferente. E assim que eu vim parar aqui. Depois voltei ainda, né, velho? Aí tu encerrou a carreira aqui em Joaçaba. Em 83. 83. É, O que era? Jaque, Jeque, ADJ? Não lembro. Ainda era Joaçaba. Joaçaba. Daí depois que começaram a trocar o nome. Que daí eu fui para... Eu joguei no Arbo, eu joguei lá em Minas. Não gostei, sabe? Eu fiquei 3 meses lá. Daí vim embora. Daí em 82, aí em 83 daí eu casei, né? A minha esposa tu conhece, minha família. Casei. Daí como eu estava por aqui, eu tinha uma lanchonete. Eu disse, vamos. Daí eu jogava por esporte, né, velho? Mas já não aguentava mais. Porque o jogador de futebol é muito preso. Não sei hoje como é que tá. Tem que mais concentração. Tu vive preso. Tu não vive uma vida, né? Tu não sabe se tu gostar de um bailezinho, alguma. Não tem. Porque sábado tu tá preso, sexta tu tá preso, né? E eu comecei muito novo, né? E parei cedo, daí. Encerrou a carreira aqui em Joaçaba em 83? 83. E aquele tempo lá, o cara com 30 anos, tu era velho, né, pra bola. Olha hoje um Cristiano Ronaldo com 40 voando, né? E eu me programei também daí para parar, graças a Deus, né? Que tem certos jogadores, ex-jogador, que quando para, ele fica aquela revolta. Eu não tive nada disso, porque eu me preparei. Eu disse o dia que eu parar ali com 29 para 30, parei. Mas quero continuar a bater a minha bolinha numa boa. O que faz até hoje ainda, Até né? hoje, na idade que eu tô, a turma que gosta tá junto lá. A resenha, né? O bom do jogo é a resenha, né, velho? Você é formado também em educação física, né? Sim, uma coisa boa, né, velho? E aí, então, uma coisa atrelada ao esporte nunca saiu da vida do Lucinho. Essa história aí acontece, eu já estava em Joaçaba, eu dava aula, mas não era formado. Daí a minha esposa me chamou a atenção. Ela disse, ela é professora também, né? Daí ela disse assim, por que tu não faz faculdade? Eu disse, mas pá... Por isso que eu incentivo essa piazada de hoje. Fiz faculdade, me formei em educação física, já fiz pós-graduação, hoje eu sou efetivo, né, no município, mas tudo na batalha, sabe? O querer. E hoje, graças a Deus, estou radicado aqui, vivo legal, né, velho? A minha família. Amigo de todo mundo. Na boa, né, velho? E é bom, né, velho? Aqui é bom. Aí você não bate papo assim no churrasquinho, numa cervejinha. Ah, Deus. Você tem um bolinho no meio, pode contar que o Vilcinho tá no meio contando a história. E a minha esposa que não gosta muito quando eu vou jogar bola, né? Daí ela diz, eu não sou contra você jogar, né? Eu digo, é a resenha, né? E a turma gosta, né, velho? E depois de formado em educação física, nunca passou na cabeça do Vilcinho ser treinador? Tu quer ver? Eu cheguei a ser treinador, né? Foi, eu fui treinador aqui do Joaçaba, o Campus Ovense ali, mas devido a certas coisas, sabe? Na bola tem também, é só quem vive ali. A gente que fala, é até ruim eu falar essa palavra, mas eu vou dizer, acontece em time grandes, trairagem, né? E quando eu fui uma pessoa, depois que eu larguei a bola, que eu fiz de tudo um pouco, sabe? Né, de tudo um pouco, honestamente, para buscar o troco e olhar minha família, né? Então, eu tive um exemplo aqui em Joaçaba, eu era treinador de Joaçaba ali e aconteceu uns lances que me marcou, tá? Com certos jogadores, né, que quiseram derrubar o treinador, isso e aquilo, e depois uma pessoa que disse para mim, Vicente, tu só vai ver daqui uns anos como é que tu vai estar, como tá essas pessoas. Os caras me procurando para me empregar eles, né? Então, e daí tem disso, viu, Márcio? Né, que eu fui buscar com sacrifício e tudo, vivo uma vida legal, né? Estou radicado aqui, e podia ser que na bola, e oportunidade eu tive até há 3 anos atrás, um time do Maranhão, um diretor que é lá é meu amigo, jogou comigo, goleiro, cara, perguntou para mim, um dia ele me ligou, disse, Vilcinho, como é que tu tá? Eu disse, não, tô bem, graças a Deus.
E a bola? Eu digo, não, a bola, bota uma bolinha, mas não, ó, o dia que tu quiser trabalhar, aqui, ó, eu sou diretor, aquele diretor que manda em tudo, né? Eu te coloco aqui. É lá no interior do Maranhão, sabe? Mas na primeira divisão, não me lembro o nome do time agora, sabe? Mas daí eu mexo com meus meninos. Ô, o pai vai, pai, tu tá louco? Vai se incomodar. Se incomoda, a bola não é fácil, velho. Então, daí eu fui e não é também que eu fiquei num lugar, não é errado. É um lugar bom aqui em Joaçaba, mas futebolisticamente não foi bom. Se eu fico na minha cidade, estou pertinho de Porto Alegre, na grande, né, no meio dos boleiros, Vitrine maior, né? ali, né? E aqui, e mais uma coisa que aconteceu aqui, Márcio, que hoje, vamos citar aqui, estamos falando de esporte, o nosso estádio. Nós não temos um estádio, né, velho? Derrubaram um estádio. Eu fico, a palavra até pena dessa meninada, que às vezes eu vejo, tem um futuro para jogar, mas daí hoje é difícil ser um jogador de futebol. É difícil. Mas se tem um time na cidade, não precisa ser um time, pode ser da terceira divisão. Ele está treinando ali, ele vai, daí ele joga contra o Avaí, joga contra os outros lá, maior, daqui a pouco destaca, vai embora. Não tem incentivo. E daí, como eu digo assim, sem estádio, sem um campo, não sai jogador. É difícil. Fica bem mais difícil, né? Sim, e com toda essa história de crescimento da Chapecoense, a história da Chapecoense hoje, você sente orgulho de ter feito parte desse elenco que começou a trajetória da Chape com esse primeiro título de expressão? Ah, isso aí é uma alegria, né, velho? E para te ter uma ideia, depois que eles me descobriram que eu moro aqui, né? Quando eu vou lá, como tu falou, eu entro no estádio assim, aquele pessoal vem, me abraça, uns dizem assim, eu vi tu jogando, eu vi tu ali naquele canto. Pá. Então, umas coisas bonitas. E outra coisa é o Master. O único, eu e o Sérgio Santos. Mas o Sérgio Santos se acomodou, ele não quer nem entrar no campo. Eu ainda jogo, meu meio tempo, né, velho? Eles não sabem. Qual E que é a daí eles camisa do anunciam. Master? É essa aí, essa é a do Vou Master. mostrar aqui para É, o pessoal a a camisa 7, essa é a do Master. Master Ah, do Master. da E Chape. faz jogos bons, né, velho? E a 7 foi a. Reguei sempre a 7. E essa aqui foi a Essa é uma réplica da de da 77, campeão né? que vem. Vou mostrar aqui 77. também. Bota atrás ali depois. Que bonita a camisa Dá até um número. Como Isso aí mandaram pra do- mim, velho. do campeonato, Então, que bacana. Então, não, eu fico muito contente. Então, às vezes falo, pessoal, joguei na Chape. Não, eu joguei nos 11 ou 9 clubes, né? Comecei cedo, mas a Chapecoense é história, coisa linda, né, velho? Ainda marcou, né? Para te ter uma ideia, um jogo de final de ano, eu liguei, o Master tem diretoria separada, né, velho? Eu liguei pro treinador, eles iam jogar lá em Pet Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Daí eu disse para ele assim, o que que eu preciso para ir? Ele disse, eu preciso só vir até aqui. Eu tenho a roupa de passeio e tudo deles, tudo. Daí tu vem até aqui, tu fica aqui em casa. Eu passei 3 dias para lá, numa boa, sabe, com os caras. Então é uma alegria, né? Não é em qualquer lugar que acontece isso, né? Dos clubes que eu passei, os outros. Nem na minha cidade lá, que é o Aimoré, né? O Aimorézinho, que eu joguei. E hoje eu tô bem afastado, vai perdendo os entes queridos, né? Faz 3 anos perdi mais um irmão lá. Então, mas tá na história. Daí minha sobrinha trouxe a foto lá de novo do Aimoré e uma camisa bonita do Aimoré. Tá lá em casa, né? Guardado. As coisas. Pilson, e aquele do acidente do avião da Chape lá, como é que você recebeu a notícia? Chapecoense praticamente fez parte da tua vida, né? Sim. Aquilo ali foi muito triste, né, velho? Na hora que eu vi, que tristeza. Daí, ó, tudo é história da vida. Eu nunca quis ver o jogo da Chapecoense, eu não vivo assim, para não, né, sofrer 2 vezes. Dizer, eu parei de jogar, aquele jogador, eu sou melhor do que ele, isso aqui. Não, não. Cada um tem a sua fase. Daí o Diego jogou para mim, aquele jogo, o goleiro defendeu a bola com o pé lá, que depois deu o acidente. Quase 5 horas da tarde, o Diego disse assim, pai, vamos. Vamos, mas vamos tudo camisa de Chapecó. Daí eu peguei tudo da camisa, escolhe uma aí, tá? Né? E cheguei lá, ninguém paga. Mas daí eu avisei um diretor, ó, tô indo aí, isso tem uma coisa boa. Daí o Diego diz assim, é o mínimo que eles podem fazer. É o mínimo, né? Eu ligo,
manda o CPF aí, que vai entrar. Tá, tudo bem. Daí eu via aquele jogo lá, né? Daí outra alegria, daí aquele dia lá, via aquele... Eu quis falar lá com o Badabadalote, né? O segurança não deixou, eu disse, "Pá, tudo bem." Daí na hora que terminou o jogo, eu conversando com um com o outro, eu olhei assim, tava tudo aberto. Fui lá na sala. Pra quê, velho? Eu terminei de comentar aquele jogo contra o da Argentina lá, né? Coisa linda, né? Daí os caras, pô, não acredito que é o Vilsinho que tá aqui, né? Agora, um time muito bom, e eu Bom, senti né? muito, uma equipe muito, tudo é momento na vida, assim, fases de time, né, velho? Nossa, foi Aquele um... goleiro era Não, coisa de outro tinha aquele planeta, né? muito bom. Daí, Muito bom goleiro. e uma coisa que eu exemplifiquei, ele tinha um apelido, o ponta direita, o baixinho, corredor, não me lembro agora o nome dele, e até eu comparei ele. Vocês viram ali, claro, vocês estavam transmitindo, né? Eu comentei isso aí. Eu digo, ele tem velocidade? Não, né? E eu vou ser franco para você. Eu tinha mais velocidade que ele. Não desmerecendo ele. É bom jogador. Era um baixinho, ponta direita, né? Que faleceu. Mas eu tinha mais... Quem viu eu jogar, eu tinha mais velocidade que o cara, né? Era uma equipe muito boa. Não, eu senti muito aquilo ali. Quem não sentiu, né, velho? O mundo todo se comoveu, Ah, né? Deus o livre. Principalmente quem tinha uma ligação, assim, até eu trabalhava Sim. para a família Toso na época ali, a família toda sentiu É, lá, que São até o Paulo. professor Ivan era presidente na época, Aham. até tem uma camisa de presente que ele me deu, eu tenho guardada. Eu guardo muito Uhum. presentes assim, sabe? Tipo, tem uma camisa que o Seco me deu em 98, lá em Porto Alegre, nós ia fazer um jogo da Libertadores, Grêmio e Vasco. Eu tenho guardado, eu tenho essa camisa que o seu Ivan Toso me deu. Tem uma camisa que o Roberto Dinamite me deu assinada, Que eu legal. tenho guardado em casa. Uma camisa do piloto Chapecó também, Felipe Toso. Cara, eu guardo. Tem recordações assim que o cara guarda para sempre. E o senhor, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que recado você deixaria hoje para os pais que têm o filho almejando, apaixonado por futebol, criança querendo iniciar a vida no futebol? Que recado você deixaria, você que é pai e foi atleta também? Os pais têm que incentivar, né, velho? Hoje, aqui, nossa, eu falo em região, hoje eu estou aqui em Joaçaba. Temos umas dificuldades, sabe? Tem umas dificuldades de sair atleta, né? Uma dificuldade do meu tempo que era, porque como eu exemplifiquei aqui já, tendo um estádio, um time participando, seja da C ou da D, como é que diz, a criança, Na visibilidade? a possibilidade dele ele crescer. Então, não, eu digo assim, o pai tem que incentivar. Hoje aqui nós vamos ter dificuldade de preparar essa criança, principalmente no campo, né? Que quase não tem aqui, que eu sei. É poucos que tem treinamento de campo. Salão, sim. Até eu dou os parabéns para o salão aí, que eles incentivam bastante as crianças, sabe? Mas o que que acontece? Se no salão até a tal idade tem que decidir. Ali nos 14 anos tem que decidir campo ou salão, né? Mas o salão ajuda bastante o campo, mas tem que levar ali 13, 14 anos passar para o campo, se quiser o campo, né? Até porque teve muito atleta hoje que despontou. Temos ali Ronaldinho Gaúcho, Neymar, o Pedrinho do Vasco, o Tudo Felipe, tudo queria que veio do futsal, né? muita habilidade, Muita habilidade, muita né? habilidade, Aí né? no campo eles deitam e rolam, né? Vai. Mas viu, eu tô falando ali do Vasco voltando atrás. Eu joguei contra aquele time do Vasco, com o Dinamite, o Gaúcho, o Mazarope. Que Então eu massa. joguei com esses caras aí, né? Ah, a inauguração do campo do Chapecó, que ele Arena. trocou o nome várias vezes, né? Então, a gente lembra jogar contra os caras de nome, assim, como foi o Inter, Grêmio. Eu joguei várias, cada cara assim, né? Daí muitos dizem assim, uma coisa que eu colocava para os piá quando eu estava com escolinha, às vezes eles chegavam num lugar para jogar, eu tô com medo da torcida. Não, quanto o campo tiver mais lotado, cheio de gente, mais incentivo te dá força. Às vezes tu não treinou legal, tu quer correr, porque tu via aquele estádio cheio, né? E outra coisa, eu colocava para eles, o dia que você jogar contra, o exemplifico que é nosso perto, que é Grêmio ou Colorado, né? Contra um time grande, tu nunca pensa que tu tá jogando contra um Falcão, né? Pensa que tu tá jogando a tua pelada lá no campo de areia, não sei, ou pelada, né? Não, daí tu joga. Mas se tu parar para pensar, eu tô aqui perto do O Falcão, cara do treme, Pedro, não joga não nada. joga nada. Não foi isso da E dentro de bola, né? linha 11 contra 11, E né? eu, às vezes, eu passei assim, da onde eu saí, novinho,
num time do meu bairro lá, o Canto do Rio, que saiu de boleirada lá, velho, tá? Era o time eu digo dos morenos, sabe? E o outro time era dos ricos. Esse time era mais simples. O dos simples saiu boleiro. E os outros que eram social, bem lá, né? Não saía. Era uma rivalidade, velho, da minha cidade lá. Gente, esse é o professor Vilcinho, que contou pra gente a sua história aqui no nosso podcast sobre o futebol e como trouxe para Joaçaba. Obrigado pela sua participação, muitas histórias para contar, o grande amigo Vilcinho. Foi um prazer recebê-lo, Vilcinho. Bom saber histórias, boa parte eu já conhecia, já sabia, a gente conversa muito, mas para trazer o pessoal assim, que temos aqui em Joaçaba uma figura que tem história para contar e rodou no futebol profissional, no futebol de campo, contando suas histórias para a gente aqui. Obrigado pela sua participação, professor. Então eu agradeço, Márcio, essa oportunidade, muito legal, sabe? Como eu digo, às vezes tem histórias que fica escondida, né? Hoje, graças a Deus, isso aí faz aparecer, onde que muitos ali de Chapecó diz assim, eu não acredito que o Vilcinho está em Joaçaba. Pô, o Vilcinho tem que trazê-lo aqui, nós temos que fazer um churrasco. Torcedores lá, gente que trabalha daqui de Joaçaba que trabalha lá diz isso. Então isso é muito importante. E o esporte é o primeiro lugar. O esporte é saúde, é educação. Como fez aquela pergunta para mim do aluno, eu digo que às vezes criança, adolescente que está começando, se ele treinar, se dedicar. Eu acho que tem escolinha, eu estou meio afastado agora, sabe? Mas tem escolinha onde os alunos treinam, eu tenho quase certeza. Sempre é um ex-boleiro, cara que viveu a bola. Se ele não ser um profissional, ele vai ser um cidadão, sabe? Ele vai ser um cidadão que vai ter seu emprego, seu trabalho, só vai ser do bem, vai ser do bem. Isso que eu desejo para toda a piazada por aí. E assim a gente encerra mais um podcast, sempre agradecendo os nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Kia Muleira Consórcios e Irmãos Cancele 50 anos. Curtiu? Se inscreve no canal, aciona o sininho, deixe seu comentário e a gente volta na próxima semana, próxima quarta-feira, com mais um episódio do Papo Reto com Márcio Pozobon. Valeu, gente. Segue a gente nas redes sociais, Márcio F. Pozobon, no Instagram, e acompanhe todas as divulgações do nosso canal. Forte abraço!